contaram-lhe tudo o que tinha feito. Então os apóstolos não estavam com Jesus, eles voltam e começam a falar para Jesus: curamos, expulsamos demônios, a nossa viagem missionária foi uma bênção. Começaram a contar para Jesus, estavam empolgados. E tomando-os consigo, retirou-se. Eles chegam de viagem, chegam cansados, mas Jesus diz assim: não tem descanso não, anda comigo, vai comigo. Não tem, aquele que quer fazer a obra não tem descanso. É a hermenêutica do texto, está escrito aí, ó. E regressando os apóstolos, contaram tudo o que tinham feito. Ah, vou descansar agora? Não. E tomando-os consigo, não, agora você vai comigo. Você já fez lá na viagem, agora anda comigo. Retirou-se em particular para um lugar deserto, agora vai comigo para o deserto. Você viajou, você pregou, expulsou demônios, curou pessoas se rendeu à palavra de Cristo, agora vocês vão comigo para o deserto. Era um lugar chamado Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele o recebeu. Então Jesus recebe os discípulos que estavam em viagem, felizes, que expulsou demônio, diz: não vai descansar, vai comigo para o deserto. A multidão descobre que ele vai para o deserto, a multidão começa a ir. A Bíblia diz que era 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Vamos jogar em média aí 10.000 pessoas. E seguiu, e ele o recebeu. Eita, diga assim comigo: Jesus recebe todos que lhe procuram. Recebeu. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não recebeu os ricos, Jesus não recebeu os abastardos, Jesus não recebeu aqueles influentes, Jesus recebeu todos. Todos que estão oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim. E ele o recebeu. E falavam-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam ser curados. Jesus recebeu. Dentre esses que foram recebidos, tinha pessoas que precisavam de cura. O Senhor te recebe, viu? Você que está aqui nesta noite precisa de cura. Não importa o que você pecou, o seu pecado. Não é porque o seu pecado está estampado que o que está do seu lado não é pecador. Jesus recebe e Jesus cura. Cura as suas feridas, as marcas do passado, as cicatrizes do passado, Ele cura. E já o dia começava a declinar, começou a escurecer. Então, chegando-se a ele os 12 apóstolos, discípulos, disseram: Senhor, despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem, porque o deserto de dia é muito calor, mas à noite é muito frio. De dia 50 graus ou mais, à noite baixo de zero. Então os apóstolos chegam até o Senhor e dizem: Senhor, nós temos a multidão, despeça eles agora, porque o sol está se pondo, está indo embora, vai fazer frio, que eles possam ir nas cidades vizinhas, se agasalhar e se alimentarem, e que eles acham de comer, porque aqui onde nós estamos é um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes voz de comer. Quando eles chegaram e falaram: Senhor, mande eles embora, essa multidão, 10.000 pessoas, para que eles se agasalhem, para que eles vão nas cidades aos redores. E aí Jesus diz assim: não vou mandar ninguém embora. Jesus nunca manda ninguém embora com as mãos vazias e de barriga vazia. Jesus diz: olha que interessante, os discípulos curou, expulsou demônio, eram super crentes, mas não entenderam a máxima do evangelho. Manda embora. Talvez eles pensavam assim: Senhor, manda embora, porque nós temos um pouquinho só e nós precisamos comer.
É mais ou menos quando a pessoa quer comer, deixa eu esperar o pessoal ir embora, para eu comer, para eu não dividir. Era mais ou menos assim. Eles sabiam curar, eles sabiam expulsar o demônio, eles sabiam, mas eles não entendiam o que era o amor de Cristo Jesus. Mas olha que só interessante. Jesus diz, não, dai você de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixinhos. Perceba que há 2 vezes na Bíblia a multiplicação dos pães e dos peixes. A vez que o menino entrega 5 pães e 2 peixes, e essa vez que é a primeira, que os pães e os peixes estavam entre os discípulos, entre os apóstolos. Então os apóstolos falaram para Jesus, Senhor, nós não podemos dar de alimentar para eles, porque nós só temos 5 pães e 2 peixes. Como que nós vamos dar de alimentar? Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porque, portanto, porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar. Então Jesus olha para os discípulos e fala assim, então vamos fazer o seguinte, 5.000 homens mais mulheres, 10.000 pessoas, todo mundo tem que sentar. Há momento na vida que você tem que sentar, para depois ficar de pé. Porque se você ficar de pé para servir pão, sem sentar, você não tem experiência. E se você tiver com fome porque não sentou para comer, você vai comer o pão dos outros. Você vai ser aquele garçom que dá uma beliscadinha. E sabe que Deus está dizendo para você, senta, come primeiro, a sua vez vai chegar. E quando a sua vez chegar, você vai ter para servir. Calma aí, nós estamos na leitura ainda. Então os seus discípulos, fazei-os assentar em ranchos de 50. Olha que trabalho. 10.000 pessoas, então acha 50. Vocês sentam aqui. Mas tem 49, precisa de mais um. Vem você. Ah, mas eu sou da turminha da irmã. Não, irmã, não importa. Jesus falou que é 50. Você não é da turminha, não. Senta esses 50 aqui. Outros 50. Ah, mas eu gosto da irmã da igreja falando de tal. Não. A irmã está no outro grupo. Aqui é de Jesus. Não tem panela, não tem montinho. Olha a dificuldade dos discípulos. 50. Meu Deus, 10.000. Quem é bom de matemática, olha o tanto de grupo que foi. 10.000, 50. Assim os fizeram, fazendo assentar todos, todo mundo sentado. Sabe quem estava em pé? Jesus e os discípulos. Você é multidão ou você é discípulo? A multidão recebia os pães. Os discípulos pegavam da mão daquele que tem pão para dar e servia a multidão. A multidão esperava sentado pedaços de pão. Os discípulos tinham experiência de pegar o pão quentinho das mãos do pão da vida. Olha só. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu-os. E deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos que estavam ali, homens, mulheres e crianças, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Todos se alimentaram, e não era assim só comer. Comeram, que a Bíblia diz que saciaram. Sabe o que é comer de saciar? De falar, não quero comer mais, não aguento comer mais. Foi isso que aconteceu. E além disso, sobraram 12 cestos. Guarda isso na sua mente, 12 cestos. Essa será a conclusão da mensagem, 12 cestos. Senhor, a Tua palavra está exposta. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A Tua palavra nos traz calor para a alma. A Tua palavra nos aviva. A Tua palavra nos transforma. A Tua palavra nos muda.
A tua palavra é bênção para as nossas casas, para o nosso lar, para a nossa família. A tua palavra é anatema, a tua palavra é pão dos céus, a tua palavra nos nutre, a tua palavra nos traz vida. Fale aos nossos corações, me dê condicionamento físico, emocional, intelectual. A igreja do Senhor, eu sou do Senhor, a palavra do Senhor revela-se a nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pão, ele é um alimento muito importante. O pão, quando falamos de pão, falamos de comida, falamos de bênção, que nunca falte o pão na sua mesa, que nunca falte o pão. O pão tem algo chamado carboidrato. O carboidrato traz na nossa vida, no nosso corpo, algo chamado energia. Sem o carboidrato do pão, nós não temos a energia. E é interessante que do carboidrato se tira algo chamado serotonina, que é responsável pelo humor e pelo bem-estar. Quando você não tem carboidrato no seu corpo, você fica sem humor. Perceba, quando você está trabalhando e passa um pouquinho a hora do almoço, você já fica um pouquinho irritado. Há um estudo que a maioria das vezes as sentenças que os juízes davam de forma mais rígidas eram quando os juízes estavam próximo do horário do almoço e não havia almoçado ainda. Por isso alguns tinham algumas estratégias de sempre levar uma barrinha de cereal, um chocolatinho ou alguma coisa para o juiz, porque quando nós não temos o humor, nós ficamos irritados. O pão, ele simboliza a vida. Quando nós temos pão na nossa casa, nós temos energia. Quando nós temos pão na nossa vida, nós temos humor. Imagine uma multidão de 10.000 pessoas andando no deserto, sem pão, sem energia e sem humor. Irritabilidade, reclamões, impossíveis, porque estavam com fome. O pão na Bíblia significa vida. João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vir a mim não terá fome. Lucas 22, 19, e tomando o pão, havendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Mateus 6,11 diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na união e no partir do pão. O pão, ele é falado diversas vezes na Bíblia. O pão, ele simboliza a vida, e o povo estava sem pão no deserto, sem carboidrato, sem energia e sem humor. O interessante que eu vejo na palavra, e eu já fiz algumas menções, eu quero me aprofundar agora. No capítulo 9 de Lucas, e o versículo 10 diz: ao regressarem os apóstolos, relatavam a Jesus tudo o que haviam feito. Eles voltam de um momento ímpar, de um momento que o Senhor esteve com ele, mas eles voltaram muito alegres. Uma determinada feita, eles estavam alegres porque os demônios lhes submetiam. E Jesus olha para eles e diz assim: não alegrai-vos porque os demônios te submetem, mas alegrai-vos porque o teu nome está escrito no livro da vida eterna. Jesus estava dizendo: pouco importa o seu dom, o seu talento. Deus não se impressiona com o seu talento. Ah, mas eu canto. Isso Deus não se impressiona.
mas eu prego, eu tenho uma oratória, Não, Deus não se impressiona porque tudo é dele. Como ele vai se impressionar com algo que é dele? E aí o Senhor diz para os apóstolos: calma, não se importe com essas coisas, não alegrai-vos com essas coisas, mas alegrai-vos que o seu nome está escrito no livro da vida. Talvez você entrou aqui nesta noite, quantas vezes eu ouvi pessoas me dizer: ah, pastor, eu não canto, eu não prego, eu não sei qual é o meu ministério. Sabe qual é o seu ministério? É andar nas ruas de ouro e de cristais. Sabe o que é o seu ministério? É ouvir as trombetas tocar. Sabe qual é o seu ministério? É dizer: Maranata, Maranata, ora vem. Não importa se eu não canto, se eu não prego, se eu não faço nada da igreja, o que importa é que eu sou salvo. E quando as trombetas tocar, meu irmão, eu vou estar lá, dando glória. E eu digo, e se a trombeta tocar primeiro para você, se Jesus te chamar individual, me espere lá. Me espere lá do lado leste, que eu estarei lá também. Me espere lá, nós nos encontraremos lá. Glória a Deus. Eles estavam cansados da viagem, porque quando nós vamos viajar, até por passeio, é interessante que nós nos cansamos. Viagem, pelo menos comigo, é assim. Você vai ficar uma semana, no primeiro, no segundo, maravilha. Vai chegando no quarto, você já vai ficando com saudade da casa. Você fica falando: nossa, que saudade da minha casa. Mas quando chega no penúltimo dia ou no último, você fala: já acabou, já tenho que voltar. Mas no meio da viagem é o momento que você quer a sua casa. Você está cansado. Cansa até mesmo viagem turística. Imagine uma viagem de missões. Imagine uma viagem expulsando demônios, pregando a palavra. Imagine uma viagem curando pessoas. Imagine uma viagem discipulando pessoas. Eles estavam esgotados. Eu digo por mim, tem segundas-feiras que eu vou trabalhar esgotado. Segundo o pastor Luiz Bergamin, nosso presidente nacional, que uma pregação como essa que eu estou fazendo agora é como 8 horas de trabalho árduo, pesado. É como uma pregação. Então imagine ainda quando eu prego domingo de manhã, domingo à noite, uma mensagem de 40 minutos, segundo ele, é como você trabalhar arduamente. E eu aprendi com o pastor Sivaldo Costa, ele dizia: filho, quando pregar você soa, porque se você pregar e não suar, você não sobe no altar para pregar. E eu não consigo pregar sem suar, ou eu me entrego ou não entrego. E aí tem que suar, tem que cansar, não é isso? Imagine, e aí a segunda-feira que eu fico exausto, cansado. Imagine esses homens, cansados. Mas quando eles chegaram perante Jesus, o amor de Jesus contagia eles. E Jesus diz assim: olha, vem comigo, eu levo. Vem, siga-me. Vem comigo, toma a cruz, anda, vinde pós mim. Olha que interessante. Jesus, ele era o mestre por excelência. Jesus, quando diz vinde a mim, ou vinde após mim, era um sinal quando um rabino, ele levantava-se, um homem, um jovem de 12 anos ia crescendo, ele lia toda a palavra, e quando ele era adulto, ele estudava muito, mas ele precisava de um mentor. E quando ele tinha quase 30 anos, o mestre olhava para ele e dizia assim: vinde pós mim. Isso quer dizer, você foi escolhido, você passará a ser rabino agora, você passará a ser mestre, você já estudou desde a sua juventude, vinde pós mim. Quando Jesus, que era mestre por excelência, porque com 12 anos ele estava lá no templo falando com os doutores, e ele entendia tudo e os doutores não entendiam nada, quando ele chega com a sua idade de 30 anos, já é mestre, ele olha para a humanidade, para a sociedade, para discípulos, para homens desprezados, apenas pescadores, outro cobrador de imposto, e o que o Senhor Jesus diz? Vinde após mim e far-te-ei pescadores de homens. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, não importa o seu grau de instrução, não importa se você desde a sua juventude estudava ou não, o importa é que eu vou te fazer apóstolo, discípulo, daqui por diante.
porque eu quebro os protocolos, os paradigmas. Você já viu aquela pessoa? Ele não tem um parente da igreja, assim aconteceu comigo. Ele não tem influência, o pai é pastor, o vô é pastor, o tio é pastor, é um nome na igreja que todo mundo conhece. Não, ele vem do nada. É que Deus olha e aponta e diz: eu tenho uma chamada, esse aí vai ser pregador, esse vai ser levita, vem, e ele aceita a chamada, ele aceita o ministério. Aí Deus começa a usar. Mas não está preparado, não tem influência, não tem sangue azul, não é filho de pastor, não é filho de presidente, não tem influência. Mas não, eu estou chamando, eu estou capacitando, eu estou levantando. Sabe por quê? Quer ser usado? Vinde após mim e far-te-ei pescadores de homens. Não importa a escolaridade, não importa o diploma, mas tem que trabalhar. Vem, diz Jesus. E ele fez isso. E levando consigo, ele disse para os discípulos: vem após mim. Você tem uma chamada, você tem uma chamada. Esses dias, no dia 4, no meu aniversário, eu recebi uma mensagem lá nas redes sociais que muito me chamou a atenção. Um pastor que não está aqui na região, ele escreveu assim: parabéns, feliz aniversário. Aí está um homem que tem uma grande chamada de Deus, mas o mais importante é que ele aceitou a chamada de Deus. E eu comecei a pensar aqui tem muita gente que tem chamada de Deus, mas nem todos aceitam a chamada de Deus. Se eu sair dessa igreja e falar que nunca mais subo no altar para pregar, Deus não vai me trazer aqui a força. Se eu sair dessa igreja dizendo que eu nunca mais prego, nunca mais venho à igreja, Ele não vai me trazer a força. Mas quando nós aceitamos a chamada de Deus na nossa vida, tudo vai bem. Nós trabalhamos e quando chegamos parece estar cansado. Deus diz: não, vinde após mim, vamos para o deserto, porque deserto tem milagre, porque deserto eu estou contigo, porque no deserto é sol de dia, à noite é frio, mas eu estou cuidando de ti. Aceite a chamada, meu irmão. Deus está te chamando, Deus que capacita. Aceite a chamada de Deus. E olha que interessante. E ele acolheu todas as pessoas, a multidão que ali estava. Jesus acolhe todos e os seguiam. E eu quero, Cláudia, coloque esse texto para mim, no capítulo 9, o versículo 11. Olha, o Senhor me deu uma interpretação interessante aqui, que eu quero compartilhar com vocês. E sabendo, 9, 11, isso? E sabendo a multidão, o seguiu, e ele o recebeu. Olha que interessante. Jesus estava com quem? Com 12, eram 13 no deserto. Mas quando a multidão descobre, o correto era estar: os seguiram. Lucas, que escreveu, era doutor, médico, ele conhecia a gramática. Ele não errou aqui, os seguiu. Ele podia colocar os seguiram, porque eles estavam em 13. Mas foi proposital. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui? A multidão não seguiu Pedro, embora os demônios submeteu a ele. A multidão não seguiu Mateus, embora ele curou. A multidão o seguiu. Seguiu quem? Jesus. Sabe que Lucas estava dizendo? Pedro, João, Tiago, olha, vocês também estão seguindo. Não é porque Deus te usa, as pessoas te seguem, não. Não é porque eu estou pregando, Deus me usa. Esse é seguidor do pastor William. Não, eu sem Jesus não sou nada. A igreja segue Ele. Seguiu, segue Jesus. A igreja não segue líder de departamento. Se sair eu saio. Não, a igreja segue Jesus. Não segue discípulo, não segue apóstolo, não segue curador, segue Jesus. Cadê os seguidores de Jesus? Se tem alguém que segue Jesus aqui, adore ao nome dele. Pelo amor de Deus, irmão. Um dia eu não estarei mais aqui. Vai ter outro pastor pregando nesse altar. Se você seguir o pastor, você está perdido. Mas se você seguir Jesus, você não vai para casa de mão vazia. Você não vai, irmão. Se você seguir o pastor, você vai embora com fome, com frio, a pé, porque o carro não cabe todo mundo. Mas se você seguir Jesus, você vai alimentado, restaurado, curado, liberto. Sabe por quê? Porque Ele tem poder de fazer essas coisas. É o singular. É Jesus.
E aí Jesus diz assim, olha, o versículo 14, 9:14, faça-o assentar. Faça ele assentar. 50 e 50. E aí eles começaram a fazer sentar. Só que é interessante, aí vai a mente do pregador, que sempre tem gente que quer dar um jeitinho. Jesus fala assim, põe 50 e 50. Aí o amigo do outro fala, já tem 50. Ah, mas pode pôr 51 aqui? Porque Jesus não vai ver não. Ah, pode deixar esse aqui com 49? Porque Jesus não vai ver não. Ah, olha, pode passar uns 5 a mais, sabe? E aí Deus ministrou meu coração. Eu estava em casa estudando, a Bruna chegou lá, e Deus falou no meu coração. Todas as vezes, William, que você ouvir as pessoas querendo dar jeitinho naquilo que Jesus mandou você fazer, as coisas não vão prosperar. Todas as vezes que eu colocar algo no seu coração e sempre arrumar um jeitinho, faz um pouquinho mais daquilo que não foi Jesus que falou, as coisas não vão dar certo. Coloca 50 em 50, porque quando obedecer tem pão, porque quando obedecer tem milagre, porque quando obedecer tem prosperidade. Põe 50 em 50, porque quando obedecer o milagre acontece. Se tiver 49 não tem pão. Ah, pastor, mas é melhor. Irmão, o pão não está comigo, o pão está com ele. Eu só pego o pão e entrego. Eu só pego o pão e entrego. Ele é o dono do pão. Ele é o dono da igreja. Ele é senhor da igreja. Eu não sou nada. Eu sou entregador de pão. Eu sou entregador de pão. Eu só entrego o pão. É tudo dele. Mas o mais interessante nesta passagem, 9:16. Olha que diz o 16. Jesus, e tomando os 5 pães, sabe como foi? Os 5 pães e os 2 peixes, os peixes, estavam com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus pegou deles. Mas que loucura, eles chegam de uma viagem missionária, expulsando demônios, curando enfermos, não teve tempo de descansar, já vai para o deserto, e ainda o que ele tinha, Jesus tomou. 12, se fosse murmurador, que Jesus é esse? Está tirando da gente. Eu ando com ele, eu tenho prioridade. Eu cheguei primeiro. O resto é multidão. Mas não, a Bíblia diz que eles obedeceram. Sabe o que é isso? É constância. E eu sempre digo, você não precisa ser muito, você precisa ser constante. Todos aqui já assistiram o Chaves, não é isso? Lá tem o Seu Madruga. O Seu Madruga, ele é conhecido como homem que não tem ocupação, não é? O homem encostado. Mas o Seu Madruga, ele já foi lutador, ele já foi sapateiro, que mais? Barbeiro, vendedor de churros, que mais? Marceneiro. Mas sabe por que todo mundo achava, desculpa a palavra, que era um vagabundo? Porque ele nunca tinha constância. Tudo que ele começava, ele desistia. Tocava, vendia balão, mas ele nunca teve constância na vida. Nunca ninguém falou que o Jaiminho, que empurrava e tinha preguiça, era um vagabundo encostado. Não, mas o Seu Madruga foi taxado. Quando você desiste, passa por uma igreja, passa por outra, passa por emprego, passa por ali, nunca está em lugar nenhum, não tem constância de nada. Nunca seu ministério cresce, nunca sua área profissional cresce, nunca, sabe por quê? Porque você é inconstante. Você é o Seu Madruga. Mas pastor, eu trabalho muito. Trabalha, ele também trabalhava, olha o tanto. Sabe o que os discípulos tinham? Constância. Não importa se eu vou entregar o pão, o que importa é que eu estou com o pão da vida, e ele não irá me desamparar, e ele não irá esquecer de mim. E olha o que o texto vem dizendo. E Jesus, pegando o pão, deu para eles, os versículos 16, e tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, deu graça, e partiu, e Deus deu aos seus discípulos para que porem diante da multidão. Agora diz assim, é hora de entregar. Ele partiu. Eu acho que os discípulos pensaram assim, o que será que ele vai fazer com 5 pães? Será... E pilhas de 50 e 50. Será que ele vai jogar, o primeiro que pegar é dele? Não. Quando ele levantou o cesto,
Cada vez que ele tirava pão, tinha mais pão. Cada vez que ele tirava mais pão, tinha mais pão ainda. E ele entregou para os discípulos que também estavam com fome. Imagine os discípulos andando, quer pão, com fome. Entregando, quer pão, mas eu estou com fome. Mas a ordem foi daquele que é o pão da vida. Quantas vezes eu estou aqui pregando, irmão, mas a minha vontade é sentar e ouvir uma palavra. Quantas das vezes o ministério de louvor canta, mas como queria sentar e ouvir alguém cantar. Quantas vezes estamos quebrados, mas mesmo assim Deus diz, você está quebrado, está com fome, mas vai entregar pão, vai pregar, vai ministrar, porque eu te chamei para uma grande obra. Talvez você está aqui nesta noite e você está faminto, está quebrado, mas sabe o que Deus está dizendo? Eu te chamei para pregar a palavra, mas pastor, eu preciso ouvir, prega! Eu te chamei para louvar, mas pastor, eu preciso ouvir, louva! Porque o milagre vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão e adora o Rei. Quantas vezes cansado. Um dia desses eu estava tão cansado que eu chamei umas 4 pessoas para pregar, nenhum deu para pregar. Eu não posso, não dá. Eu falei, Deus, é comigo mesmo. Mas como eu queria sentar para ouvir. Mas aí o Senhor diz assim, entrega com o pão, mesmo estando com a barriga vazia, porque eu vou cuidar de você. E aí eu vou te explicar por que o Deus cuida. Versículo 17, capítulo 9, versículo 17. Os discípulos iam levando pão e eles entregavam pedaços para a multidão. Toma um pedacinho de pão, eu estou com fome, mas toma um pedacinho de pão. Toma um pedacinho de pão. Você, obreiro, líder, que vem aqui, você está servindo, às vezes precisa. Às vezes você está angustiado, no trabalho, em tudo. Mas o Senhor te chamou para ser entregador de pão, porque Ele vai cuidar. E eu vou mais além, Ele não cuida só de você, Ele cuida dos seus. Para a multidão houve pedacinhos, mas olha o que a Bíblia diz: e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos. 12 cestos. Jesus olha para Pedro, Tiago, João, 12 discípulos. Ele diz, olha, você entregou pedaço, mas para sua casa tem cesto de pão. Você fez a minha obra, leva para casa cesto agora. Você fez a minha obra, leva para sua casa fartura. Ei. Talvez nesta noite você é um entregador de pão faminto, mas Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando do seu lar. Quem acredita nisso? Sabe por que eu não paro de entregar pão? Sabe por que eu não deixo o ministério? Sabe por quê? Porque eu sei que na minha casa tem cesto. Enquanto eu entrego aqui com fome, quando eu chego na minha casa tem fartura. Enquanto eu entrego aqui com fome, quando eu chego no trabalho tem fartura. Enquanto eu entrego aqui com fome, aonde eu ando, tem cesto, tem cesto. Tem cesto de pão. Ó, Pedro, e esse é para entregar para quem? Esse é para minha casa. Tiago, João, e esse cesto é para quem? Não é para ninguém, mas tá cheio de pão. O papai mandou para minha casa. Ei, meu irmão, às vezes as pessoas olham para o pastor, às vezes olham para o líder e falam, mas está próspero, mas Deus está abençoando. Sabe por quê? Enquanto você está sentado, eu estou servindo pão de barriga vazia. Enquanto você está sentado em 50 e 50 na multidão, eu estou servindo o pão, pegando o pão daquele que tem pão e levando para a multidão, pegando o pão na mão de quem tem pão e levando para a multidão. Quando todos estão saciados, aquele que tem pão não esquece de mim, e ele diz, tem cesto para você, tem cesto de pão para sua casa, tem cesto de pão para sua família. Você pode adorar a Ele. Você fique de pé, fique de pé, fique de pé. Eu quero profetizar. Essa palavra não é só para obreiro, não. Essa palavra é para você. Ei. Não seja multidão. Não seja multidão. Não seja multidão. Porque tem cesto de pão para você. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.